Olá, amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos indo hoje para a sétima lição desse quarto trimestre de 2023, onde nós estamos com a lição bíblica que fala sobre até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A nossa lição de hoje tem como tema a responsabilidade da igreja com os missionários. O nosso texto áureo vai dizer: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10. A verdade prática da lição vai dizer: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado dos seus missionários. Vamos à nossa leitura bíblica em classe. 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 9 ao 14. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se vós vos semearmos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam desse poder sobre vós, por que não? Mas justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E o que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Os objetivos da nossa lição: primeiro, explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários. Segundo, relatar o cuidado integral dos missionários. Terceiro, elencar maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Vamos à nossa introdução. Uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente do missionário, identificando, preparando, enviando e cuidando dele enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. Esse cuidado ainda deve abranger o cônjuge e os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar a uma nova realidade transcultural para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com o missionário e sua família. A palavra-chave aqui é responsabilidade. Aqui nós temos duas responsabilidades. A responsabilidade do missionário, que foi comissionado a ir para o campo, e a responsabilidade da igreja em cuidar desse missionário que está indo para o campo. Então, nós já falamos isso nas aulas anteriores, exatamente sobre este assunto. A igreja que envia tem o dever de cuidar do missionário e da sua família no campo para que eles exerçam o trabalho missionário com qualidade, com responsabilidade e com tranquilidade. O primeiro tópico vai falar sobre a igreja e o sistema de apoio aos missionários. O primeiro subtópico vai dizer a responsabilidade da igreja. O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. A igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e, por isso, está inteiramente sob sua responsabilidade. Ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja.
Em contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo. Todo sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia ao trabalho de missões. Nesse primeiro subtópico, nós vamos entender aqui alguns pontos, né, para que possamos entender melhor a função da igreja com relação ao seu missionário que está sendo enviado para o campo. Primeiro ponto que nós vemos aqui, que a igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e que está inteiramente ligado, inteiramente sob sua responsabilidade. Então a igreja missionária, ela vai enviar o seu missionário, ela vai preparar o missionário. Então a igreja, nesse primeiro ponto, ela vai observar e vai saber, orientado pelo seu pastor, de que é responsabilidade da igreja cuidar daquele missionário que está indo para o campo. O segundo ponto aqui é que ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária. É claro que o pastor ali, com o seu ministério, vai observando, né, vai indicando as pessoas, vai de uma certa forma pesquisando ali, juntamente com o seu ministério, né, e sentindo a necessidade de enviar alguém para o campo, reunir o seu corpo ministerial para escolher a pessoa indicada por todos ali para ir ao campo missionário. Né? Então aí o pastor da igreja, comissionado pelo Espírito Santo, vai chamar essa pessoa e vai orientar esta pessoa, né? Ensinando, discipulando ela, preparando para o campo. Né? Não só preparando o missionário, o obreiro, mas preparando também a sua família, preparando a sua esposa, preparando os filhos. Isso é muito importante. Depois de tudo isso, esse missionário é enviado para o campo, né, sob a visão do Espírito Santo de Deus, a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Uma outra coisa importante, quando o missionário vai para o campo, é também, periodicamente, estar mandando relatórios à sua igreja local, ao seu pastor, ao corpo ministerial, né, para que tudo fique a par, todos fiquem a par do que está acontecendo lá no campo. O outro ponto importante aqui é a contrapartida do missionário no campo. O que ele deve fazer quando ele está no campo? Além de levar a palavra de Deus, né, aos necessitados, ele vai também, periodicamente, fazer relatórios. Como é que está a obra? Né? Como é que está sendo realizada a obra? O que está acontecendo lá? A igreja local que enviou o missionário quer saber. Será que a obra está progredindo? Será que foi bom esse investimento? Então, periodicamente, o missionário que está no campo, até para o bem-estar dele e da sua família, ele deve enviar relatórios, avisando e falando: olha, tantas almas aceitaram Jesus, a obra está progredindo, a nossa família está bem de saúde, a nossa igreja está crescendo. Então, prestar relatórios é importante para que toda a igreja saiba o que exatamente está acontecendo. Um outro ponto é todo o sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões. Então, esse é o ponto crucial. Além das responsabilidades da igreja como missionário, além do comissionamento em que o pastor escolhe, juntamente com o seu corpo ministerial, esse obreiro que vai para o campo, a contrapartida do missionário também no campo, né, lá em onde ele está, onde ele envia relatórios sobre tudo o que está acontecendo. Aí nós vemos aqui que, em contrapartida, todo o sistema de apoio missionário deve permitir que o missionário apenas cuide da obra missionária, que gaste todas as suas energias ao trabalho de missões. Quer dizer, ele já no campo, confortável, né, juntamente com a sua igreja, confiando na sua igreja, de que ela vai sustentá-lo, dar-lhe o conforto necessário para que ele possa trabalhar. Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar toda aquela energia que ele tem só para a obra missionária.
Ele não vai ficar preocupado, que amanhã está faltando roupa, que amanhã está faltando comida, que amanhã é outro dia e está faltando alguma coisa, que estão pendentes alguns assuntos. Quer dizer, o missionário não pode estar no campo preocupado com outras coisas. Então, o missionário tem que estar no campo, preocupado com as almas, em buscar as almas, focar todas as suas energias naquela responsabilidade. O segundo subtópico vai falar exatamente sobre o sistema de apoio e a obra de fé. Todo o trabalho missionário é uma obra de fé, do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Sem fé, oração e sacrifício, a obra missionária falhará. Assim, tanto os missionários quanto os que os sustentam devem ser pessoas de fé, à medida que obedecem ao mandamento de Jesus: ide e fazei discípulos. Há crescimento e expansão na obra de Deus. Então, quando há esta conexão de apoio ao missionário, então tudo dá certo. O crescimento é certo, a expansão é certa e a obra de Deus vai crescendo cada vez mais. Vamos ler Atos capítulo 2, verso 42 ao 46, que diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias, no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Essa era a igreja primitiva, dando exemplos para nós nos dias de hoje. Não há necessidade mais, de forma nenhuma, de um missionário ir para o campo e sofrer no campo. Não, não há necessidade disso. É tanto que o corpo, que é a igreja, é maior em número do que o missionário que vai. Se você tem para cada missionário que vai ao campo uma igreja com a sua membresia, imagina se todos tiverem exatamente como diz aqui em Atos 2. Esse missionário vai trabalhar para o Senhor no campo, vai trazer alegria para a igreja, vai trazer almas para Cristo, que a igreja está focada, o missionário vai estar focado. É grandioso isso. É grandioso o que nós vemos aqui em Atos capítulo 2, do verso 42 ao 6. Um exemplo prático de como a igreja deve se comportar na sua responsabilidade no envio do missionário ao campo. Eu acho lindo aqui quando diz: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. É claro que eu não vou ser demagogo aqui e dizer que você tem que vender sua fazenda, vender as suas propriedades, não é isso. Aqui eles fizeram isso, para dar exemplo para nós. Mas acredito que o pouco que você dá, que você doa, se toda a igreja faz isto juntamente, vai somar para que o missionário, no campo missionário, tenha conforto. Eu sempre falo nessa tecla, estou tocando nessa tecla, o conforto do missionário, para que ele possa reunir suas forças, ou canalizar suas forças, centralizar as suas forças diretamente para missões, de onde ele vai trazer as almas, porque ele vai centralizar, ele vai focar. E o Espírito de Deus, irmão, vai trabalhando. Com certeza, Deus estará numa igreja unida desta forma. E o trabalho vai prosperar. Muitos trabalhos têm sido fracassados aí
e está fracassando por conta disso. Porque não há uma unidade. A unidade da igreja, o seu missionário está sendo enviado ao campo, é essencial para o crescimento da obra e do reino de Deus. O terceiro subtópico vai falar sobre o objetivo de missões. É bom lembrar de que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honrem a Cristo terão todas as suas necessidades supridas. Filipenses 4:19. É maravilhoso saber que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco. Não por acaso, o Espírito Santo atua por meio de nossas vidas para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que não o conhecem. Portanto, que haja todo o apoio e planejamento na igreja local para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares por meio da obra missionária. Assim encerramos este ponto principal, este ponto crucial da igreja, que é a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Então, aqui aprendemos que nós temos que ter um sistema de apoio. Quando a igreja se reúne para enviar um missionário, quando o pastor da igreja local se reúne, juntamente com o seu ministério e com a igreja, para o envio do missionário, temos que estabelecer um sistema de apoio. Esse sistema de apoio organizacional vai fazer com que tudo dê certo. Tudo vai dar certo quando a igreja se programa para fazer isto, juntamente com o seu pastor. Então, o missionário que vai, ele vai seguro de que ele vai fazer a obra de Deus e não vai lhes faltar nada. Amém? Vamos ao segundo subtópico: o cuidado integral dos missionários. O cuidado integral. Cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário. Nesse caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário. Ou seja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física e social, ao acompanhamento pastoral enquanto ele está no campo, com amor e respeito para que possa superar as dificuldades internas e externas que surgirem durante o ministério. Ao longo do Novo Testamento, vemos a preocupação constante das igrejas com os missionários que pregavam o evangelho em lugares distantes. Filipenses 1, 3, 11. Por isso, esse cuidado diz respeito também ao planejamento de visitas aos missionários no campo. Vamos ler Filipenses no capítulo 1, do verso 3 ao 11. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição a Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, nesse capítulo de Filipenses, nos mostra a satisfação do missionário de estar no campo e ser bem acolhido pela igreja que o enviou. Paulo estava satisfeito. Paulo estava contente. Paulo estava animado
com esta igreja, com os irmãos desse lugar. Paulo amava Filipenses. Da mesma forma que o que estavam em Filipe o amou também, ajudando na obra missionária naqueles dias. Que glorioso isso! Que maravilhoso! É uma igreja missionária. As contribuições chegam e Paulo se sente animado para continuar. Assim é o missionário que está no campo, o missionário que está com a sua família, e diga-se de passagem, que não está passando perrengue no campo missionário. A única batalha do missionário no campo é com o reino espiritual. E essa nós somos mais do que vencedores, porque Cristo venceu primeiro. Cristo está à frente da obra e do trabalho. Então, ele não vai deixar. Se ele vai, se o Senhor vai, ele se responsabiliza. Agora, a parte material é nossa. A parte material é da igreja local. O segundo subtópico aqui vai dizer uma agenda quanto à volta do missionário. Também podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada. Atos 20, 1 e 6. Nesse aspecto, a igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno, para gozo de férias, no que diz respeito a visitas, consultas, o tratamento médico odontológico, período de lazer e descanso, bem como atividades de cunho administrativo. Assim, abraçar os missionários e sua família faz parte do cuidado integral dos missionários. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui para falar sobre missionários que vão para o campo missionário. Aí ele chega lá no campo missionário, consegue fundar uma igreja lá e acaba que esse missionário vira pastor daquela igreja. Não que seja errado, isso pode acontecer. Mas acredito que a função do missionário não é fundar uma igreja e ficar lá como pastor. Não é. O trabalho do missionário é exatamente de missões. Ele vai ao local, ele começa a pregar, o Espírito Santo começa a enviar os membros, e ali vai haver uma preparação para deixar um pastor naquela igreja, tomando conta das ovelhas. E o missionário volta, retorna, e depois parte para uma nova viagem missionária. É assim que deve ser feito. Isso é uma opinião minha, um parênteses que eu abro aqui, um parênteses que é uma opinião minha. Não sei se todos concordam comigo, mas o trabalho do missionário é esse. Paulo fez 3 viagens naquela região. E a cada viagem ele ia em locais diferentes. Passava pelos locais, visitava os locais que ele já tinha passado, mas também continuava mais além. Né? Ele ia mais em outros lugares para fundar a igreja. Então, na sua terceira viagem, primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem de Paulo. Ele não parou. O trabalho do missionário é árduo. Ele não parou. Ele continua. Então, essa é a minha visão. Mas isso já aconteceu de um missionário ir para o campo e lá se tornar pastor daquela igreja, ficar ali. Então é muito importante que o missionário retorne para descansar um pouco, rever os irmãos da igreja local, da igreja que o enviou, né? Contar as maravilhas do Senhor, o que aconteceu, trazer experiências de sua obra no campo missionário, testemunhando, incentivando até outros que estão na igreja local a também ir para outros lugares, comissionando, ensinando, testemunhando. Então a igreja local, com certeza, os mais jovens vão ver o trabalho daquele missionário, as histórias e os testemunhos que serão contados pelos missionários. Com certeza vão abrir a mente dos mais jovens para ir ao campo também, trabalhar na obra de Deus. Isso é importante. Há uma unidade da igreja com o Espírito Santo do Senhor e o seu missionário. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Vamos ao terceiro tópico da nossa lição. Maneiras práticas
de se comprometer com os missionários. Primeiro subtópico: comunicar as necessidades. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Esse princípio encontrado na Bíblia, quando lemos: comunicai com os santos nas suas necessidades. Romanos 12, 13. Nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com uma comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Essa comunicação pode ser feita no momento de culto regular ou por meio de e-mail, telefone, mensagens de textos e etc. A ideia é que a igreja local tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do campo missionário. Então aqui nós vemos que a comunicação ela é importante. É claro que aqui também está falando da comunicação em geral, que é a comunicação entre o missionário e a igreja local, de suas necessidades, do que ele está passando. O missionário no campo tem que ter toda a liberdade para dizer o que ele está sentindo, o que ele está passando, de suas necessidades. E a igreja local, com o seu corpo ministerial, juntamente com o seu pastor presidente, vai entender a necessidade, vai repassar isso para a igreja e automaticamente tomar as providências necessárias. Eu volto ao mesmo ponto de falar do cuidado básico, das necessidades básicas do missionário e da sua família no campo. No segundo subtópico, nós vamos ler: doar para suprir necessidades. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil. No meio do estresse e das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pelas igrejas que os enviam, principalmente quando se depara com escassez no campo. Nesse sentido, é importante que a igreja local dê oportunidades aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades. E assim, a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações, como a igreja de Corinto foi convocada a fazer. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao 7. Na lição aqui, está escrito 1 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao 7, mas não é 1 Coríntios. Aqui houve um erro gráfico, não foi intencional, está escrito 1 Coríntios 8, 1 ao 7, mas na verdade vai falar de doações para a igreja, então está em 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao 7. Não é 1 aos Coríntios, mas 2 aos Coríntios, que diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos e graças e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundante na fé, e na palavra, e na ciência, e em toda diligência, e em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nessa graça. Aqui é maravilhoso. Ele está dizendo que a igreja poderia até ser uma igreja pobre, mas unidos eles se tornaram ricos. Ricos e abundantemente cooperaram com a obra de Deus. Isso é o que é mais importante. A unidade. A igreja é pequena, não tem muitos recursos, mas quando a gente se une, o pouco vira muito. O pouco vira riqueza. O pouco de cada um vira coisas maravilhosas, ricas. Tudo se multiplica.
Porque Deus é o multiplicador disso tudo, né, irmãos? Deus é o multiplicador. E com fé nós chegaremos. Com fé faremos a obra de Deus como ela deve ser feita. Terceiro subtópico vai falar orar e jejuar pela causa. Já estudamos a respeito da importância da oração na causa missionária. Entretanto, o que desejamos reforçar aqui é a necessidade da oração conjugada com o jejum como uma maneira prática de a igreja local se comprometer com os missionários. Nesse sentido, é muito importante os líderes das igrejas locais convocarem o povo de Deus para orar, jejuar pelos missionários no campo. Note que a oração e o jejum estão na base do envio de Paulo e Barnabé para o campo missionário. Atos 13, 1, 3. Outro sim, além das convocações coletivas, é muito importante o comprometimento individual na oração e no jejum. Fazer chegar aos missionários esse comprometimento por meio de aplicativos de mensagens instantâneas é uma amostra muito animadora de comprometimento, apoio e suporte ao missionário e sua família. Vamos ler Atos 13, do 1 ao 3, que está escrito assim: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Aqui nesse subtópico ficou claro que a oração e o jejum é a chave para o sucesso da obra missionária. E continuamos assim, jejuando, orando, sempre pelos missionários. Sempre. E orando para que Deus possa enviar, mandar, capacitar, mostrar. E aí o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra de comissionar, de tocar nas pessoas para fazer a sua obra. É muito importante. Estamos necessitados nos dias atuais de que o Espírito Santo nos pergunte: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Tocado pelo Espírito, ele vai dizer: envia-me a mim. Estou pronto, eu vou. E Deus vai capacitar. Com certeza o Senhor vai capacitar aquele crente que tem o desejo de fazer a obra missionária. Vamos para a nossa conclusão? Nesta lição fomos estimulados a conhecer as necessidades do missionário. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Mateus 6, 19 e 21. Por isso, Deus deseja que seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo. Há bênçãos sem medidas para quem cuida da obra missionária. Que Deus continue abençoando a sua igreja, enchendo de ricas bênçãos nesse projeto que nasceu no coração de Deus. Não é um projeto meu, não é um projeto da igreja local, não é um projeto do pastor, não é um projeto do ministério, mas é um projeto de Deus para a igreja. Um projeto que nasceu em Deus para a humanidade toda. Lembra de Abraão? Bendito tu serás e trarás benevolências para todas as famílias da terra. É promessa do Senhor, dada a Abraão. E nós estamos vivendo esses dias da promessa do Senhor. Milhares de famílias
foram abençoadas e estão sendo abençoadas e continuam sendo abençoadas, porque Deus está levantando homens e mulheres compromissados para fazer a sua obra, a obra para o reino do Senhor, para o reino de Deus. Amém? É claro que temos muitos subsídios para ser falado aqui, e se fôssemos falar tudo, essa aula não acabaria hoje. Acredito que vocês possam estudar mais a lição e pesquisar. Continue pesquisando, continue estudando. É importante sempre que os alunos e os professores pesquisem cada vez mais. Há muita coisa a ser falado aqui. Hoje na lição foi apenas um resumo, mas o importante é que alunos e professores se dediquem cada vez mais na leitura, porque há muitos exemplos aqui, exemplos belos, maravilhosos, na palavra de Deus sobre missões. Eu agradeço a todos vocês por ter ficado comigo nessa 7ª aula e convocar vocês para que se inscrevam no canal, dê um like e para que vocês sejam avisados das nossas aulas, não esqueçam de ativar o sininho do canal. E temos novidade para vocês. Vejam o vídeo. Você conhece a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal? Ela pode ser totalmente sua. Uma Bíblia para auxiliar nos seus estudos da palavra, totalmente ilustrada, com linha do tempo, para que você possa aprender muito mais. Mapas antigos da Palestina, ilustrações do mundo antigo. Ajude nosso canal a chegar a 1000 inscritos. Chegando a este número, vamos sortear esta linda Bíblia. Ela pode ser sua. Chegando a 1000 inscritos no canal, iremos comemorar com você, dando de presente a Bíblia cronológica. Um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau!